acabando mais uma crise da DC nas bancas brasileiras. Mas crise mesmo, quem está passando é o leitor. O leitor não aguenta mais. Paga caro por história ruim. É um absurdo essa saga aqui, que começou crise sombria e que está terminando como crise sombria nas infinitas terras. É crise no meu bolso. É crise na minha estante, que já não tem mais espaço para tanta patifaria. O assunto de hoje nós vamos falar aí sobre a situação que, na verdade, esta mega saga da DC é fruto de um tempo. Ela é um recorte do que está acontecendo hoje no mercado, não só da DC, mas da Marvel também, que são esses múltiplos heróis com o mesmo nome, que acabam deixando tudo banal, na minha humilde opinião. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no Chico Barney Comics. Continuo extremamente satisfeito com todo mundo que está chegando, recebo muito comentário aqui no canal, que me alegra demais, mas é o seguinte, eu senti que deu uma estagnada no número de inscritos. Se você ainda não é inscrito e assiste os vídeos mesmo assim, tá vacilando. Por favor, inscreva-se. O like é fundamental. Sem o like a gente não consegue chegar aí, o algoritmo não alça a gente. Perfeito? E eu que estou acostumado a fazer sucesso, me ajuda aí a fazer sucesso aqui na Gibisfera também. Quem gosta de ler gibi da Liga da Justiça não tem paz. Simplesmente não tem paz. Eu não lembro a última fase boa da revista que saiu. Eu não lembro. Eu não consigo me lembrar. A gente teve no ano passado a triste fase da Liga da Justiça escrita pelo Brian Michael Bendis, que foi um trabalho tapa-buraco, né? Uma humilhação, uma coisa horrorosa que ele fez, que foi do nada ao lugar nenhum, que tentou ali desenvolver a personagem Naomi e algumas outras questões ali, que estão presas ali num bem disverso que não consegue sair do lugar. Foi só para esperar o que a DC realmente queria fazer com os personagens, que era uma nova mega saga. Uma nova, emocionante mega saga de 7 edições, porque não basta encher o nosso saco mais durante 4 meses. 6 meses? Não, muito pouco. Agora, os caras azucrinam o nosso tempo, nosso dinheiro, durante 7 longos meses. Essa porra aqui da crise sombria, que é basicamente a Liga da Justiça morreu. Não tem mais Liga da Justiça, agora se virem aí os jovens super-heróis, porque a Liga da Justiça foi uma dessa para uma melhor. Em primeiro lugar que, enfim, é uma palhaçada, né? Todo mundo sabe que a Liga da Justiça não morreria. E me dá muita angústia quando criam toda uma tensão em torno de alguma coisa que a gente não acredita. Eu detestava a série do Demolidor na Netflix, porque uma das premissas da série é que o Demolidor estava em perigo quase para morrer em todos os episódios. E era óbvio que não ia acontecer nada disso. Então eu achava essa tensão muito mal construída, né? Aqui é a mesma coisa, mais uma palhaçada de roteirista preguiçoso que fica fazendo reboot atrás de reboot para mostrar o quê? 2 males dos quadrinhos modernos. O primeiro é a excessividade de universos paralelos e de versões alternativas para o mesmo personagem. E o segundo mal é o excesso de personagens com o mesmo nome, no mesmo universo, no mesmo contexto. Porque daí toda aquela ideia de legado não faz sentido ser legado se ninguém nunca se aposenta. Perfeito? Toda essa história, não, porque nós estamos seguindo o legado do Superman. Tem 12 Superman. Que porra de legado é esse? Isso aí não é legado, isso é franquia. Perfeito? Tem 45 Robin. 125 Mulher Maravilha. Então, pra quê? Todo mundo, quando era com Lanterna Verde, faz sentido. Né? Eu até sou leitor de uma época que só tinha um Lanterna Verde, que era o Karl Renner. Gostaram da pronúncia? Mas, enfim, isso é assunto para outro dia também. O meu ponto, então, vou tentar organizar aqui quais são minhas 2 broncas
com Crise Sombria nas Infinitas Terras, que na verdade representam um mal maior, o mal da nossa época, dos quadrinhos de super-heróis, tanto na Marvel quanto na DC. Tenho a impressão que de uns tempos para cá, as editoras perceberam que podiam pegar o racional das capas alternativas e transpô-las para títulos, para revistas, para gibis, para tentar agradar com a mesma marca o máximo de leitores possível, sem se comprometer com absolutamente nada. E eu acho que isso é o cerne de um problema muito triste, sabe, que acaba deixando tudo um pouco banal. Tem lá o Superman. Vamos começar pelo Superman. O Superman, ele tem um filho. E esse filho também é o Superman. Tinha aquela história, né? Foda é o meu pai, eu sou fodinha. Agora não. Foda é o meu pai, eu sou foda também. É o mesmo nome. Não tem mais Júnior na história. Não tem mais. Acabou a juniorização dos quadrinhos de super-herói. Agora todo mundo é sênior. Sacou? E aí eu acho isso tão bobo. Eu gosto do Jonathan Kent. Adoro o personagem. Eu acho que ele é um Superman, um personagem assim que discute de maneira até muito sofisticada por parte do Tom Taylor, discussões muito contemporâneas, sabe, de novas masculinidades, de novas maneiras de lidar com a violência, com a opressão, com o próprio gênero de ação e aventura. Eu acho que ele é um protagonista riquíssimo e muito bem trabalhado pelo Tom Taylor. Eu gosto da série do Tom Taylor, a gente fala mais sobre ela numa outra oportunidade. E aí eu acho que a gente sempre vai voltar aqui nesse canal para algumas comparações com o que acontecia em outros momentos da cronologia e da continuidade de Marvel e de DC. Tinha muito valor quando uma outra pessoa assumia um manto. Quando o Ben Reilly virou o Homem-Aranha. Quando o Azrael virou o Batman. Quando o Tim Drake virou o novo Robin, depois lá daquele segundo e depois do Dick Grayson, tinha um certo valor essa sucessão. E isso dava aos personagens uma profundidade e os eventos que aconteciam ali eram menos banais. Perfeito? Eu acho que quando você cria personagens novos e não aposenta os antigos, esses novos deveriam ter um outro título. O Asa Noturna, ele é legal porque houve um desenvolvimento deste personagem ao longo das décadas. Porque não foram anos, foram décadas de desenvolvimento desse personagem. O Robin, Dick Grayson, né? Aí ele, durante um período, ele foi o Batman, quando o Batman não podia ser, mas não foi o Batman ao mesmo tempo, não é verdade? E isso faz toda a diferença. O que a gente vê na DC expressa nessa série mequetrefe aqui do Crise Sombria, é que assim, se todo mundo é Flash, ninguém se importa com Flash. Entendeu? Se o Barry Allen, se o Wally West, se toda a rapaziada lá tem a mesma função, o que me interessa a vida desses caras? Perde-se o apelo ao nome, ao título, à organização dentro daquilo. E acaba também fazendo com que bons personagens não tenham a oportunidade de ganhar um desenvolvimento perene. Tem aqui no volume 6 da Crise Sombria, tem a conclusão do Justiça Jovem, do tie-in do Justiça Jovem, referente à Crise Sombria nas Infinitas Terras. E aí eles pegam os personagens que faziam sucesso lá nos anos 90 como parceiros mirins, como os integrantes da Justiça Jovem. Quem são esses personagens? São justamente o Robin Tim Drake, o Impulso, o Superboy, o Clone, e a Cassie. Eles eram parceiros, né, do Batman, Superman, Flash e Mulher Maravilha. Aí, genialmente, a roteirista dessa série aqui da Justiça Jovem, ela mostra que eles ficaram num limbo. Por quê? Porque por várias decisões equivocadas editoriais, eles não evoluíram, eles se mantiveram ali como os personagens de segunda classe. Porque o Superboy
clone, ele deu espaço para um personagem que naquele momento era mais interessante, que era o Jonathan Kent. O Tim Drake, porra, depois que Grant Morrison trouxe o Damian, quem quer saber de Tim Drake como Robin, né? E a DC não conseguiu criar uma nova função para esse cara. E o mesmo vale para os outros. O Impulso está perdido, tem lá 5 milhões de Flash, nenhum é Impulso, ninguém se importa com ele. Culpa é um pouco do Geoff Johns, como eu falei no vídeo sobre a saga dos Novos Titãs? Claro que é, né? Geoff Johns na cadeia. Mas o que me incomoda, assim, sobretudo, é que existe essa autocrítica ao longo da saga, mas a saga ela não para de trazer outras versões. O cerne da história é assim, ó, o Pária, ele levou os caras da Liga da Justiça, cada um para um mundo sonhado por eles. E aí eles não existem mais no nosso mundo, eles estão nesse mundo idílico deles e tal. Isso daí é um motivo para trazer as infinitas terras e para ter... Chato pra cacete, uma história sem graça. O roteirista é um cara que eu acho bem meia boca, pô. Como é que é o nome do... Joshua Williamson. E a arte linda do Daniel Samper. Mas, meu amigo, é uma sériezinha bem sem vergonha. Bem sem vergonha. Que trata justamente de universo paralelo, banalizando mais uma vez aí as milhares de versões alternativas, porque chega um ponto que ninguém se importa. Chega um ponto, assim, todo o excesso é prejudicial. Quando você come muita porcaria, você acaba perdendo um pouco do seu paladar. Tanto faz que você está comendo o hambúrguer mais apetitoso que existe. Se você come ele todo dia, ele perde o sabor. Você come ali por uma mera convenção. Se tem todos os universos do mundo, todo o tempo, ao mesmo tempo com versões alternativas, você não se importa mais. Se todo mundo é Superman, se todo mundo é Robin, qual a importância desse personagem? Nenhuma. Falando de Marvel, eu lamento muito que o Miles Morales tenha ido para o universo principal, ali, o 616, e o Peter Parker tenha continuado vivo. Porque o genial do Bendis lá no universo Ultimate foi a transmissão ali do título de Homem-Aranha para uma nova geração, que era o que a gente sonhava que ia existir quando lia os gibis lá nos anos 80 e tal, que os personagens evoluíam. Né? Só que o que acontece hoje é que parece que eles estão todos presos num círculo do inferno do Dante, em que nós estamos também fadados a acompanhar um looping de eventos que as coisas não saem do lugar. Os personagens hoje, eles não têm mais o direito de evoluir. Essa que é a verdade. Eles sempre voltam para o ponto onde eles já estavam confortáveis. Não por acaso, isso é um assunto que nós vamos tratar num próximo vídeo que eu vou fazer sobre o Justiceiro, porque o Justiceiro do Jason Aaron, por exemplo. Quando você perde essa possibilidade de evolução do personagem, uma coisa que acontece, que vocês vão reparar em muitas fases de muitos personagens, é que a história sempre é em torno da origem deles. Por quê? Porque é o ponto âncora, é o ponto que todo mundo reconhece. E aí não dá para referenciar o que aconteceu no título passado, porque eles querem ter uma coisa que seja flat. Ele não pode evoluir a partir do que aconteceu antes. Ele tem que evoluir, ou ter a sensação de evolução apenas, por conta de uma nova versão de uma origem, ou por conta de uma versão alternativa, que vai só parecer que o personagem está evoluindo, mas na verdade está estagnado. Estagnado. Diferentemente dos preços praticados pelas editoras de quadrinhos, os personagens estão estagnados. Veja bem, eu adoro Miles Morales. Eu adoro Jonathan Kent. A coisa que eu mais amo é novas gerações. Eu sinto falta apenas de ter uma situação, um organograma melhor resolvido. Eu acho que se a aposta agora é que o Spider-Man é o Miles Morales, que eu ia amar, o Peter Parker precisa, no mínimo, ter uma outra função. Ele tem que deixar de ser o Homem-Aranha. Ele vai virar o Vovô Aranha,
ele vai virar um espião da China, seja o que for. Se o novo Superman é o Jonathan Kent, por favor, Clark, vá para Krypton que te pariu e não me encha mais o saco. Tira esta roupa aí de azulão, de Superman, e vai, sei lá, vai criar vaca no Kansas, porra. Não me enche o saco, o Clark Kent. Mas não, fica 1 milhão de Robins batendo cabeça em Gotham City, porra. Hã? Quem tem saco para tanto Robin, meu amigo? É Tim Drake, é sei lá o quê, é Damian. E aí as histórias que valem são todas com um Robin só, né? É o Damian. Todo o resto tá ali fadado ao esquecimento, fadado, escondido num canto, pô. É uma sacanagem com personagens tão legais que, até por não estarem numa evidência tão grande, poderiam ganhar um novo nome. Poderiam ganhar um novo título, uma nova função, sabe? Pô, isso aconteceu quando a DC teve o ímpeto de levar em consideração aquela história, a piada mortal do Alan Moore, botaram a Batgirl num novo contexto, não é verdade? O próprio Dick Grayson, quando virou o Asa Noturna, o personagem evoluiu. O Ricardito, que se tornou o Arsenal, goste ou não, eu acho uma babaquice esse Arsenal, mas está lá, evoluiu. Né? Mas se você for ver, todas essas evoluções aconteceram há quanto tempo? Há 40 anos. E desde então, muito pouco andou. E quando anda, rapidamente, não, peraí, não vamos mais, não, deixa o Tim Drake lá como o Robin esquecido, o Red Robin, pô, Red Robin, pô. Falando em português, claro, o Robin é o equivalente do universo DC a João da Silva. Em quase todo bairro de Gotham City tem um Robin, perfeito? É o que a gente tem, são bons personagens esquecidos num canto qualquer, ou em lugar pior, que é gibi do Geoff Johns também. Então, na minha humilde opinião, a DC precisa entender que Superman, Mulher Maravilha, Flash, Robin, Batman são igual mãe. Só pode existir um. Tanto faz quem é. Não estou defendendo aqui que tem que ser para sempre o Clark Kent, o Bruce Wayne. Eu quero que se explodam todos. Acho legal quando tem gente nova vestindo manto. Mas se tem ali o novato junto com o anterior, não, o anterior tem que largar a mão, pô. Isso aí, qualquer lugar é assim. Né? Se você vai dar uma promoção para o assistente, você tem que sair de cena e você também tem que assumir uma nova função. Porque senão começa a bater cabeça. Senão, não rola, pô. Não rola. Então, eu acho que uma das grandes crises que os quadrinhos atuais passam é justamente essa patifaria aí de legado que não é legado. Né? Que, na verdade, é preguiça. E é medo de evoluir os personagens. É medo de andar para frente. E aí, francamente, né, é vergonha. Me dá vergonha. Me dá vergonha dessa situação aí. E Crise Sombria nas Infinitas Terras? Porra, me falaram que era uma continuação de Crise nas Infinitas Terras. Falaram que era legal pra caramba. História chinfrim. História chinfrim. Tá certo? Muito ruim. Muito ruim. Mas a minissérie da Justiça Jovem vale a pena. Os primeiros números têm a continuação da história da revista do Flash, escrita pelo Jeremy Adams, que é um bom escritor do Flash, que agora continua na série mensal dele e que já tinha começado na revista da Liga da Justiça. Então, se você gosta de história ruim, se você gosta de personagens alternativos usando o mesmo nome, e de infinitas terras, e de um monte de coisa que não vai de nada para lugar nenhum, Crise Sombria é um bom gibi. Crise Sombria que no número 3 ou 4 vira Crise Sombria nas Infinitas Terras. Por quê? Porque o multiverso vem aí, como se alguém se importasse ainda com o multiverso. O multiverso hoje ele é a paleteria dos quadrinhos. Entendeu? Tá um surto coletivo essa história de multiverso. Tem esse assunto em todo lugar, é Marvel, é DC, é filme, é série. Isso chega, ninguém aguenta, tá todo mundo empapuçado de multiverso. Vamos evoluir, rapaziada. Chega dessa porra. Quem tem saco, porra, tenha coragem. Alô DC. Tenha coragem de trabalhar os seus personagens. É pra frente que se anda.
Não é para os lados. Não é para os lados. Tá certo? Virou muleta. A verdade é que multiverso virou muleta para salvar as coisas, para não se comprometer. Né? Para não se comprometer. Ah, não, isso aqui aconteceu. Ah, não, vamos fazer um Superman assim, vamos fazer um Flash assim, vamos fazer um negócio assim. Ah, mas não, ó. Não é que não passou de um sonho. Isso aconteceu. Mas aconteceu no universo 342. Ah, porra! Me respeita, eu já sou calvo, porra! Você pode comprar a Crise Sombria completinha na Comic Bom. Na nossa sessão de cartas, que ainda não tem nome, vocês mandaram nomes péssimos, então ainda não tem nome, eu não pensei em nada que prestasse também, mas tem sessão de cartas mesmo assim. Vamos ler, porque eu fiz um shorts semana passada, um videozinho curto aqui no YouTube, falando da minha dificuldade para lembrar do Crise Sombria. Eu fui ler o número 6 e aí eu abri as páginas aqui, eu falei, porra, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Que revista é essa? Aí eu tive que ir na minha estante aqui e pegar o número 5 para me contextualizar. E isso é um problema recorrente, principalmente nas histórias atuais. Eu quis saber se a galera tem esse mesmo problema, eu recebi um monte de comentário legal que o povo sofre com isso. Não sou só eu que já estou numa certa idade, mas aqui, ó, o Super Marcelo Vidal falou, peguemos senha e entremos na fila, estamos no mesmo barco. O Super Nilce de Punk, sei lá. Não esquecemos nos anos 80 e início de 90, porque havia o recordatório. Boa lembrança essa, hein? Faz falta um recordátóriozinho. E às vezes eu fico um pouco indignado com aquela área editorial da Panini, que em vez do cara contextualizar, é uma galera legal que trabalha lá, o pessoal que era do MBB, era legal, pô. Mas o pessoal, em vez de contextualizar a história que nós vamos ler, com coisas anteriores, o pessoal fica lá, e aí, garotada, daí faz citação de CPM 22, entendeu? De música pop, fala o que vai acontecer na história. Eu odeio quando o pessoal fala assim, e você não pode perder nessa edição, a mãe do Wolverine aparece, e daí era a penúltima página da história, e daí tu já foi, estragou a experiência. Eu acho que toda a área editorial para preencher numa boa revista tem que ser de contexto, para a gente lembrar, entendeu? E acho que até as revistas americanas fazem isso muito mal. Aqui no Brasil, a equipe da Panini podia caprichar um pouco mais aí para ajudar a gente, pô, porque 7 meses para ler uma história furreca feita essa aqui da Crise Sombria nas Infinitas Terras, pô, me economiza, pô. 7 meses, meu irmão, não tem quem lembre. Não tem quem lembre. O Marco Nascimento falou, quando acompanhava a mensal e saiu uma edição nova, eu sempre relia a do mês anterior. E às vezes a do mês retrasado também. É complicado, velho. É complicado, porra. O que está acontecendo, né? Continuem mandando sugestões para o nome da nossa sessão de cartinhas. Não é Plá do Carequinha, como mandaram. Qual vai ser o nome? Eu aceito sugestões, pô. Olha só, o vídeo de hoje não, tá longe do fim ainda, porque tem outro gibi pra gente comentar, hein? Primeiro recebidos desse canal. Eu lancei o canal num dia, 2 dias depois já tinha aqui um pacotaço da Dark Side Books, do selo dele, Dark Side Graphic Novel. Porra, a Dark Side é uma editora muito legal, cara, especializada em histórias escabrosas, né? São meio que o Luiz Bate da literatura, eu acho muito interessante o trabalho deles. E aí eles me mandaram, né, tem história de terror, tem crimes reais, tem uma parada legal. Eles me mandaram muita coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas o primeiro que eu li, eu fiquei muito curioso, eu nem sabia que existia isso aqui, é a versão em quadrinhos de A Loteria, da Shirley Jackson. Uma história em quadrinhos, inclusive, desenhada pelo neto dela. E bem desenhada, viu? Ó, muito bem desenhada. Tem uma narrativa aqui bem interessante. E eu achei muito bacana. Por quê? Porque eu li recentemente Shirley Jackson. Eu tenho o livro dela que foi relançado, ou lançado aqui no Brasil pela editora Alfaguara, que tem justamente esse famoso conto A Loteria. É difícil de falar sobre a loteria, porque se você contar sobre o que é, você estraga o final. É uma história, o conto é uma história curta, de, sei lá, 12,
16 páginas, que conta como que é a vida num vilarejo lá nos Estados Unidos, no começo deste século. O conto saiu na New Yorker, em 1948, e foi meio que um caos. Assim, a revista, um monte de gente ligou lá, cancelando a assinatura, muita gente ficou indignada, porque a Shirley Jackson ela é considerada aí uma das grandes escritoras do gótico americano. Ela pega ali as situações, ela faz críticas contundentes à sociedade americana por intermédio do terror, do suspense. Então é uma história que a graça dela, assim, o plot twist dela no final, que é a surpresa de você entender que loteria é essa que essa comunidade ali de 300 pessoas faz todo ano. Por quê? Como? De que maneira? De que jeito? Por qual? Então é muito interessante acompanhar, só que é difícil de explicar para vocês. Então, por isso que eu tenho visto muito review, né, da galera falando, não, Shirley Jackson, a mulher que inspirou, está até aqui, Stephen King, Neil Gaiman, Donna Tartt. Então, é muito interessante porque conta essa loteria. O que acontece quando a pessoa pega o bilhete premiado? E por quê? E de que maneira? Eu acho até, assim, é uma história que eu queria conversar com as pessoas sobre esse final, sobre a análise do que acontece e tudo mais, porque é muito interessante. Mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui, porque eu queria que antes vocês adquirissem. Pô. Quem não tem isso aqui é muito legal. Eu gosto da maneira como o neto da Shirley Jackson, o senhor doutor Miles Hyman, adapta a história. Ele mantém a história a mesma, são quase as mesmas falas e tudo mais, só que ele reorganiza a história para ela caber num formato da chamada narrativa gráfica. Eu tenho um pouco de ranço, assim, de gibi que tem pouca fala. Mas ele traz umas soluções aqui, ó, por mais que tenha aqui, ó, todo o comecinho dele, ele vai construindo uma coisa, e aqui eu acho que é uma via de mão dupla. Gosta muito mais de primeira quem já conhece o conto. Mas depois que você lê tudo aqui no gibi mesmo, aí você fala, peraí, legal. E aí talvez você queira reler esse gibi ou até encontrar o conto, né, neste livro aqui da Shirley Jackson. Mas a história é a mesma. O grande barato é se surpreender com o que acontece no final e a reflexão que isso propõe. E aí, porra, tem muita coisa para a gente conversar, seria muito interessante. Eu tenho pensado até em fazer um clube do gibi aqui, um clube de leitura, para a gente, sabe, se fechar num clubinho aqui e de vez em quando, né, sei lá, todo mês, toda quinzena, trocar uma ideia a respeito de gibis específicos. Mas, enfim, vou dar um tempinho para quem quiser adquirir este lançamento aqui da Dark Side. E aí depois, de repente, eu falo em outro vídeo, não sei. Mas é interessante, cara. Eu achei bem interessante este lançamento, esse novo título. A Dark Side me mandou aqui muita coisa. Ó. Isso aqui, Osamu Tezuka, Junji Ito, o homem mais... Pô, eu não sei o que tem mais. Eu gosto do Junji Ito. Mas eu não sei o que tem mais hoje em dia lançamento aqui. Né? Se é o Maurício de Souza, se é o Junji Ito, né? Pô, é o Cortella. Quem são os reis, os autores mais publicados do Brasil? Acho que o Junji Ito está lá na frente. Ó, falou no Junji Ito, apareceu mais Junji Ito aqui. Aí tem esse aqui que dizem que é bom, quero ler. Meu amigo Dahmer, eu não consegui terminar de ver a série, bicho. Na Netflix. Achei muito pesado. Aqui, ó. Isso aqui também. Os caras mandaram muita coisa, cara. Olha só que legal. Salem. As bruxas. Legal. Ó. Crime Scene. Pra quem gosta de uma tragédia aí, ó. Alô, da Atena, põe na tela! Põe na tela! É isso. O Darkside me mandou isso aí. Tô com mais recebidos aqui. Eu tô chique demais, recebendo tudo quanto é editora. Continua mandando, que nós vamos mostrando, nós vamos conversando. Se eu não gostar, eu vou falar mal também, porque eu não tô nem aí pra porra nenhuma. E é isso aí. Perfeito?
Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Chico Barney Comics. Eu só vou saber se vocês gostaram ou não se vocês se manifestarem. Eu preciso que vocês escrevam aqui nos comentários. Parabéns, Chico Barney Comics. Sugiro isso. Parabéns, Chico. Você é o máximo. Parabéns, tal, tal, tal. E like. E se inscrever. Perfeito? E me mandar o seu gibi, o que você estiver produzindo aí, para a gente conseguir dar um espetáculo, porra, e partir sempre rumo ao Hexa. Porque aqui o Chico Barney Comics é para ser aqui um espaço de debate, um espaço de alegria, um espaço de satisfação para a gente falar do que a gente gosta. Né? Chega de falar do que não gosta. É legal falar do que a gente gosta. E eu gosto, por exemplo, hoje, de xingar a DC. Até o próximo vídeo.